E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um dia de estudo do Evangelho de Jesus segundo João. E hoje nós vamos estudar o capítulo 15. Tá chegando o fim, hein? O capítulo 15 é massa. Então vamos lá, pegue sua Bíblia, seu caderno, sua caneta e vamos começar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo venha aqui, nos dá direcionamento, discernimento da tua palavra. Pai, que nós possamos entender tudo conforme a tua vontade, Pai. Trabalha nossos corações, nossas mentes, nosso entendimento, Paizinho, para que nós possamos ouvir a tua voz, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eita, esse capítulo 15, ele é bem profundo. Capítulo 15, a videira e os ramos. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Gente, lembra que no começo eu falei que no Evangelho de Jesus segundo João, tinham 7 eu sou. Então, eu sou se repete por 7 vezes durante todo esse livro. E este eu sou aqui do versículo 1 é o 7º eu sou, né? O último eu sou desse livro. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele, o Pai, o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Vamos lá. Jesus diz que ele é a videira verdadeira. Gente, a videira aqui na Bíblia significa Israel. Então, Israel foi a videira, a vinha plantada por Jesus. Só que Israel não frutificou como deveria. Israel não frutificou da forma que expandisse, né, os frutos, a vontade de Deus para o resto das pessoas, para o resto das nações. Então, Jesus ele vem demonstrar o verdadeiro significado da videira que Israel não soube fazer, não o fez. Então, por isso que ele fala, eu não sou a videira. Ele não fala, eu sou a videira. Ele fala, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o que cuida da vinha. Ele fala que o pai é o lavrador. E lá no livro de Gênesis, a gente vai ver que Deus era o lavrador. Lá em Gênesis 2:8, vamos ver aqui, ó. Gênesis 2:8. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Então, da mesma forma que o Deus ele é citado como o lavrador, aqui ele está dizendo que o pai é o que cuida da vinha, da mesma forma. Então, todo aquele ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. O pai corta e lança fora, corta e queima. Mas aquele que está em mim e produz fruto, o pai limpa, o que é limpa? Ele poda. Né? E a poda, quando a gente poda uma planta, a gente fere a planta, a gente causa dor nela, a gente machuca a planta. Então, essa dor, esse sofrimento, ele faz com que a planta ela gere mais frutos. Veja que interessante. Então, nós, como discípulos de Deus, de Jesus, nós somos podados, são os nossos sofrimentos e as nossas dores, que com a poda de Deus, com a palavra, nós frutificamos mais e mais. Então, 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer da videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam.
Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim se tornarão meus discípulos. Então vamos lá. Aqui Jesus está ensinando como são os verdadeiros discípulos dele, como identificar, como vivem os verdadeiros discípulos. E aqui, quando Jesus está ensinando isso aos 11 discípulos, lembra? Judas já tinha se retirado, então Judas não estava sendo aqui considerado como discípulo, ele já tinha se retirado. E aqui Judas foi aquele ramo que não permaneceu. Mas aqueles 11 que estavam ali, eles estavam permanecendo em Cristo. Então nós nos tornamos verdadeiros discípulos de Cristo quando permanecemos nas suas palavras. Então, todos os dias, quando nós nos alimentamos das palavras de Jesus, nos alimentamos das Escrituras, da oração, da comunhão com Jesus, isso faz com que a gente tenha uma ligação tão forte, né, que Jesus ele passa a ser formado em nós. E tudo aquilo que a gente pede ao Pai é o que Jesus pediria. Então, por isso que tudo o que pedimos, Deus fará. Porque nós pediremos tudo o que Jesus pediria. E nisso o Pai é glorificado. Então, isso é frutificar. É a gente viver, é a gente pedir, é a gente sonhar, é a gente viver Cristo. E tudo que a gente faz é para glorificar o nome de Deus. Amém? Deu para entender? Então, a gente conhece os verdadeiros discípulos de Cristo, seguidores de Jesus, não pelo que ele fala, não pelo que ele emociona, não pelo que ele, mas sim pelo que ele frutifica, pelo fruto que ele dá. Então, a sua vida tem glorificado o nome de Deus? É um discípulo de Cristo. Então, a nossa vida tem que glorificar o nome do Pai. Tem que frutificar. Frutificar, dar fruto é glorificar o nome de Deus através da minha vida. 9. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Meu Deus, como Deus amou Jesus, assim Jesus nos amou. Isso não quer dizer que Deus só amou Jesus e Deus não nos ama. Porque mais na frente, se a gente for olhar aqui o 16, no versículo 26, fala assim, naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama. Tá vendo? Então, o Pai nos ama. Mas aqui ele está falando assim, como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. A linguagem de amor de Deus é a obediência. Então, se a gente diz que ama a Deus, a gente vai obedecer à vontade dele. Então, eu não digo que amo a Deus e vivo conforme a minha própria vontade, fazendo o que eu quero. Não. Se eu amo a Deus, eu vou querer fazer tudo o que agrada a ele, porque eu o amo. Então, isso é a prova de que nós amamos a Deus, é quando nós obedecemos às suas palavras. Aí ele fala assim, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho lhes dito, então, assim, Jesus, ele sempre nos ensinou que ele sempre obedecia ao Pai. E ele sempre nos deu o exemplo de, eu amo o Pai, então eu faço o que o Pai me pede. Eu só obedeço o que o Pai me pede. Jesus estava nos ensinando. Então ele disse, do mesmo jeito que eu sempre obedeci ao meu Pai, e permaneci no seu amor, vocês também precisam obedecer ao Pai para permanecer nesse amor. Não que Deus só vai amar aquele que obedece. Não, porque Deus nos amou. Antes de qualquer coisa, ele nos ama. Mas se a gente quiser permanecer nele, a gente diz que ama ele, a gente vai viver em obediência. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. Então, Deus, ele quer que a gente obedeça a ele, para que a alegria dele viva em nós, para que nós sejamos completos. Então, o amor de Deus é tão grande por nós, porque ele sabe o melhor para nós.
Então, Ele quer cuidar da gente. Então, para que a gente tenha uma vida de alegria, de plenitude, a gente precisa andar no caminho dele, porque ele é quem sabe o melhor para nós. Então, se a gente quer preencher esse vazio que a gente tanto sente, esse vazio que o mundo tanto busca preencher com várias coisas aí que são oferecidas neste mundo, esse vazio só é preenchido quando nós estamos na videira verdadeira, recebendo desse amor, se sentindo amado por ele, e amando, e servindo, e obedecendo. Entendeu? Amém? E assim, quando a gente obedece a Deus, existe uma alegria na obediência. A gente não tem que viver, eu preciso obedecer, não, porque eu obedeço. Não, há uma alegria na obediência a Deus. Porque quando a gente obedece à vontade dele, a gente tem uma vida abençoada. 12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Jesus, ele revelou o coração de Deus para nós. E nós agora nos tornamos amigos de Deus, porque Deus revelou o coração dele a nós. E aí ele está nos ensinando, vocês precisam fazer isso uns com os outros, amando uns aos outros. Isso é o papel da igreja. Quando nós pertencemos a uma família, né, uma igreja, uma denominação, nós vivemos em comunhão e ali nós vamos exercer esse amor um pelo outro. É esse amor que se doa, que dá vida, que morre pelo outro. Então é aquele que se ofende e perdoa, é aquele que não concorda com o irmão, mas respeita, ama. Então, aqui, não foram vocês, 16, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Então, Jesus já está dizendo aqui o seguinte, que não é porque a gente obedeceu, fez tudo certinho, que nos tornamos amigos, que fomos escolhidos por Deus. Não foi Ele que nos escolheu. Antes, quando ainda éramos inimigos, rebeldes, pecadores. Então, isso não tem nenhum mérito nosso. Então, não é que eu vou fazer para receber o amor, eu vou fazer para receber a salvação, vou fazer a minha parte para eu ser escolhida. Não. Nós fazemos porque nós fomos escolhidos, nós fomos amados por Ele primeiro. E por isso nós temos esse comportamento, esse estilo de vida, que é o estilo de vida de Jesus, que é o estilo de vida que é em obediência ao que o Pai quer que a gente faça. 17. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Então aqui, o mundo é o cosmos, as pessoas rebeldes, tudo que se rebela contra Deus. Eles odeiam aqueles que amam a Cristo. Por quê? Porque eles odiaram o testemunho que Jesus dava. Jesus testemunhava contra o pecado deles. Jesus testemunhava contra o mundo, por isso o mundo o odiava. Então, se ele que era Jesus, que era o rei, ele foi odiado, nós que somos testemunhas dele também seremos odiados, porque nós testemunhamos de Cristo, que testemunha contra o pecado do mundo. Então, se a gente fosse do mundo, ele nos amaria. Mas Deus nos tirou desse mundo para que fôssemos odiados por ele. Então, pelo contrário, eu deles os escolhi do mundo e por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês, acho que foi no capítulo 13. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Então, se eu sou testemunha de Cristo, eu sou perseguida, mas eu continuo falando a respeito de Cristo,
As pessoas elas vão guardar as minhas palavras assim como eles guardaram a de Jesus, porque nós somos testemunhas dele. Tudo isso, porém, farão com que vocês, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então, por que as pessoas fazem isso? Perseguir a Jesus? Porque, de fato, não conheciam o Pai. Então, quem não conhece verdadeiramente o Pai, vai perseguir o Filho. Não, eles não vão aceitar o Filho. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam pecado algum, porque não conheciam o Pai. Então, é a ignorância a respeito do Pai que os tornavam inocentes. Mas, agora não tem desculpa do seu pecado. Eles me viram, eu falei, eu mostrei, eu dei sinais, eu revelei o Pai. Então, eles viram, agora eles não têm mais desculpa do seu pecado, de negar ao Pai. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado, né? Seriam inocentes. Mas agora, não somente viram, como também continuaram, né? Odiaram tanto a mim como o meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei. Odiaram-me sem motivo. Então, aqui ele está falando de condenação. A condenação é para aqueles que negaram a Jesus, que negaram ao Pai. Então, não tem como eles irem até o Pai, porque eles negaram a Jesus, eles odiaram. Quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo. Então, se eles negam ao Pai, negam o Filho, como é que eles vão ter o Espírito Santo? Então, condenados eles estão. Mas não é porque Deus perdeu o controle. Meu Deus, está todo mundo me odiando Jesus, não. Tudo já estava escrito. Lá no livro de Salmos, não era nem a lei, na verdade, mas assim, ele fala assim, a lei deles. Lá no livro de Salmos fala, odiaram-me sem motivo. Deus já tinha previsto isso sobre o seu filho, que ele seria odiado. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Então, por isso que hoje nós somos também perseguidos, odiados, porque nós temos o Espírito Santo, que testifica, que testemunha Cristo em nós. Então, é como se o mundo olhasse para nós e visse Cristo, porque nós carregamos isso em nós. Então, nós somos odiados, igual odiaram a Cristo. Quem ama a Deus e não crê em Jesus, isso não existe, porque Jesus veio revelar o Pai. Os verdadeiros discípulos são aqueles que dão frutos, são aqueles que permanecem em Cristo, permanecem no seu amor, são aqueles que frutificam, e frutificar é glorificar o nome do Pai, e aqueles que pedem e recebem é porque pedem bem, é porque pedem o que está no coração de Cristo. Porque nós, quando o ramo está ligado aqui ao corpo, faz de conta que aqui é o corpo e aqui é o ramo. Não tem como produzir maçã se eu estou enxertado num pé de manga. Então, se eu estou enxertado num pé de manga, eu vou dar fruto manga. Então, se eu, como discípulo, estou enxertado na videira verdadeira, que é Cristo, o que é que eu vou produzir? Cristo. Então, na minha oração, eu vou pedir o quê? O que Cristo quer. Eu vou fazer o que Cristo faz. Eu vou viver, eu vou ser o que Cristo é. Então, por isso que ele fala que pedireis ao Pai, o Pai lhes concederá. Porque eu vou pedir o que Cristo quer e o que é que Deus quer? Quer fazer o que Cristo quer. Entendeu? Então, Pai, muito obrigada por esse ensinamento de hoje, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensinou que nós precisamos permanecer em Ti, permanecer no Teu amor, Pai. Que nós precisamos dar fruto, Senhor. Glorificar o Teu nome através das nossas vidas, Senhor. Das nossas ações, palavras, pensamentos, atitudes. Que nós possamos viver Cristo e ser enxertados na videira verdadeira para que possamos frutificar, dando glórias ao Teu nome, Senhor. Obrigada, meu Deus, por esse ensinamento. Obrigada porque o Senhor vem nos podando, Senhor, dia a dia, porque o Senhor nos ama e quer que a gente frutifique mais e mais e mais. Então, obrigada pelas podas, pelos sofrimentos, pelos ensinamentos, Pai. Que todos os sofrimentos venham nos dar, Pai, nos aproximar mais de Ti, glorificar mais o Teu nome, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes na oposição, Pai, do mundo, andar na contramão do mundo,
né? Não sermos iguais ao mundo, Pai. Então nos dá força, sabedoria, poder para continuarmos glorificando o Teu nome, ainda que não seja fácil, Pai, mas que nós estejamos firmes na obediência e no Teu amor, Senhor, na obediência da Tua palavra e no Teu amor, Pai. Obrigada por tudo, Senhor. Abençoa cada um que está aqui neste estudo e que essa palavra venha frutificar na vida delas também, Pai. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Amém, meus amados. Curte, compartilha, se inscreve se não for inscrito, ativa a notificação que amanhã nós vamos estudar o capítulo 16, tá bom? Então um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!